Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. A passagem bíblica de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o seu coração. Essa é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. Iremos receber a pastora Flávia Bovolin. Ela que tem uma história marcante com Jesus e vai inspirar você a ter um encontro com ele. Estamos aqui com a pastora Flávia Bovolin. Seja muito bem-vinda, pastora Flávia, a esse programa. Você que está nos assistindo pode estar se perguntando, mas que cenário é esse? Nós estamos aqui na casa da pastora Flávia, vivendo aí um novo redirecionamento do Espírito Santo, que é sair do estúdio e ir até os nossos convidados. Então eu quero te agradecer por nos receber, por essa honra e por hoje poder compartilhar com quem nos assiste o seu testemunho do seu encontro com Deus. Eu que agradeço, para mim é uma honra receber vocês, né, Nayoma, Débora, e uma honra me dirigir a todos que o Senhor preparar para que assistam, né, esse programa, e o meu sentimento também é de gratidão. Então que o Senhor nos conduza nesse momento. Obrigada. Amém, agradecemos ao Espírito Santo por se fazer presente conosco aqui neste lugar. Então, nos conta, como foi o seu encontro com Deus? Bom, eu vou tentar não me alongar, né, porque seriam, assim, muitos detalhes, mas para falar um pouquinho, né, sobre a minha vida, como tem sido a minha caminhada com o Senhor. Eu tenho 52 anos, casada com o Alexandre, que já participou do programa com vocês, e até no dia que ele participou, ele voltou para casa, ainda era no estúdio, né, não era nesse novo formato, e ele voltou muito impactado, muito tocado, dizendo que ele tinha tido uma experiência forte com Deus, de compartilhar, né, com vocês. E eu tô sentindo a mesma coisa, porque a palavra nos fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E às vezes na correria do dia a dia, nós esquecemos um pouquinho de nos lembrar, né? Tudo que o Senhor já fez. Mesmo que as nossas recordações nos tragam também dias nublados, dias tristes, junto vem a lembrança de que o Senhor sempre esteve presente. Até mesmo antes desse dia que a gente chama do encontro, né? Quando a gente olha para trás, uma vez eu conversava com um pastor muito amigo nosso, e eu falava de coisas assim, bem lá de trás, até da minha infância. E ele falou assim para mim: Flávia, Deus sempre cuidou de você, ele sempre conheceu o amanhã, porque o tempo de Deus a gente sabe que é totalmente diferente do nosso, né? E para o Senhor o hoje é o ontem, é o amanhã, é o agora, né? O Senhor, ele é fora do tempo, por isso que a nossa mente não alcança, né? E quando ele nos vê, ele vê, eu penso que tem base bíblica para isso, o Senhor vê tudo. Né? Ele vê nós nascendo, casando, tendo os filhos, né? Ele vê o dia que ele vai nos chamar, e então olhar e trazer a memória é algo que sempre edifica, né? o coração. Glória a Deus. Então mexe. Mas falando um pouquinho então, né, sobre mim, eu nasci numa família assim católica, né? E uma família muito feliz, de pai e mãe que se amavam demais, né? O meu parâmetro assim, de família, de casamento, foi muito bom, graças a Deus. Então, sempre tive assim, sempre vi meu pai, ele era muito carinhoso conosco, nós somos em 3 irmãs, 6 anos uma para outra, né? E a minha irmã caçula, inclusive, é especial. E então nós fomos criadas num ambiente de muito carinho, deles para conosco e entre eles.
o meu referencial de casamento foi um referencial muito bom, né? E isso também traz um peso, né? Porque quando a gente tem um pai que é um maridão, eleva o nosso nível até de exigência para o nosso esposo. Isso é verdade. Né? Não, acontece isso. Mas, enfim, criada nesse ambiente e na igreja católica, eu não posso dizer que nós éramos assim super praticantes. O meu pai me acompanhava mais até do que minha mãe, porque eu lembro de mim, eu consigo lembrar, eu talvez com 5, 6 anos, ajoelhada na minha cama ali, né, ao pé da cama, orando. Eu tinha isso em mim. Interessante, porque não foi algo ensinado, como eu fiz com os meus filhos, por exemplo, né? Uhum. Os meus filhos já nasceram num outro contexto, onde eles foram literalmente ensinados. E quando eu tenho isso na minha vida, eu não consigo, quer dizer, eu consigo até entender, porque é o Espírito Santo, né? Depois eu fui entender que acho que o Espírito Santo já me movia numa busca. Uhum. E assim, né, foi minha infância, minha adolescência e o início ali da juventude, né? Eu fiz faculdade de Direito, sou formada em Direito, sou promotora de Justiça, estou no Ministério Público de São Paulo, esse ano completando 29 anos, faz muito tempo, muito tempo. Eu vou chegar nessa parte que foi um milagre também. E quando eu estava para entrar na faculdade, eu passei um momento assim, de angústia, de dúvidas, né? Também a parte emocional, mocinha. Uhum. E eu estava entristecida. Nessa época, eu era professora no Colégio Ateneu. Esse colégio nem existe mais aqui em Bauru. Ele era uma continuação do Cisne Real, onde foi meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar muito novinha, sempre gostei de trabalhar, né? Meu pai falava, filha, nós éramos assim, de uma família classe média, mais para baixo até do que para média. Mas ainda assim, eu não posso dizer que eu precisava trabalhar. Meu pai falava, filha, você não precisa trabalhar. Eu tinha 15 anos quando eu arrumei meu primeiro emprego. E aí meu pai falou, não, eu deixo se não atrapalhar os estudos. Eu falei, combinado. E aí eu fui trabalhar no Cisne Real. A proprietária de lá, na época, ela era filha da proprietária, porque ela era mais nova que eu, ela tinha 14 anos. A Luciana é uma amiga de infância. E nós começamos a trabalhar ali juntas, e quando eu então estava mais moça, eu trabalhava no Ateneu. Quantos anos você tinha nessa época? Eu estava, eu acho que com 20 para 21, nessa época do Ateneu. E você contando aí essa história, né, e relembrando assim um pouco do início do testemunho que você trouxe, que com 5 anos de idade, mesmo você não tendo sido ensinada, você recorda essa imagem de você estar ali orando Sim. a Deus, né? E aí você cresceu dentro de um lar onde os seus pais eram referência para você. Mas quem Deus era para você nesse período? Então, é boa pergunta, viu, Nayoma? Mas eu, assim, eu encontrava em Deus talvez assim a resposta, né, para as coisas que eu não entendia, para as minhas ansiedades. Eu sentia aconchego quando eu orava, né, quando eu buscava, porque eu levei isso, eu posso dizer assim que eu segui nesse ritmo todo esse tempo que eu vou chegar nesse momento assim que houve um passo maior. Porque na infância e na adolescência eu passei por todos os sacramentos, vamos dizer assim, do catolicismo, né? Eu amava as aulas de catequese, eu queria aprender, né? Então eu não fiz forçado, eu gostava de fazer.
Então eu fiz a catequese, depois eu fiz a crisma, inclusive essa amiga Luciana fez a aula junto comigo. Eu sempre quis, se tinha encontros, eu ia. Encontros com as freiras, não sei onde, eu ia. Tem alguém para ajudar? Eu gostava de ajudar, eu ia, eu participava. Até que nessa idade, já um pouquinho mais velha, e aliás, fazendo um parênteses, com o decorrer, eu descobri na Igreja Católica o movimento carismático, né? O movimento carismático, eles já não são assim, não usam muito as imagens, né? Eu diria assim que é uma parte ali do catolicismo que se assemelha muito às práticas evangélicas, se é que pode se dizer assim, né? Não sei se estou falando alguma bobagem, mas eu sinto isso, e aquilo me atraiu. Então eu já ia assim nas missas carismáticas, gostava de ir, onde tinha assim uma busca maior. E aí, nesse tempo que eu estava nessa fase um pouco angustiada, um pouco entristecida, uma mãe de aluno que gostava muito de mim percebeu assim, e ela me fez um convite. Esse convite foi uma virada de chave na minha vida, porque ela falou: Flávia, tem um grupo de moças que estudam a Bíblia, e nesse grupo não é assim um grupo ligado a uma religião, então não tem assim católicas, tem evangélicas. Você gostaria de participar? Eu aceitei na hora. Eu falei: estudar a Bíblia eu quero. E era um grupo de um sábado à tarde, né, na casa de uma senhora chamada Wanda, que ela é membro da Igreja Vineyard até hoje ela está lá, né? E isso eu tô me reportando ali ao ano de, isso daí acho que foi 92, 93, bem lá atrás mesmo, antes até de eu me tornar promotora, né? E eu fui para esse grupo e eu fiquei maravilhada com isso daqui, com a Bíblia Sagrada. Com a palavra de Deus. Como eu tinha a Bíblia na minha casa, mas eu não tinha o costume de estudar. Queria realmente conhecer a Bíblia, estudar. Que era algo que, frequentando as missas, mesmo fazendo a catequese, a crisma, me faltava, eu sentia falta um pouco assim de conteúdo. Uau. Então, quando me foi dada essa oportunidade, eu assim fiquei maravilhada, né, de ter uma pessoa ali que conseguia me explicar melhor, né, o que significava o que estava na palavra. E eu posso dizer que de lá para cá eu passei a amar a palavra de Deus. Então, amar. No teu testemunho, você, ao longo da tua vida, você inicia sem saber como, mas com um anseio de Deus. Exato. Desde ele, mais ou menos na idade de 5 anos. 5 anos. Quando você começa a dobrar os joelhos e a buscá-lo. Mas não tem como você conhecer a Deus de fato sem a palavra dele. E aí você tem um outro encontro com aquilo que é Deus. Exato. Que é o verbo vivo, sim, né? Que é a palavra dele. Sim. E aí nessa idade você tem um encontro junto com esse grupo que te ensina, que senta para te ensinar. E daí a importância de nós conhecermos a Deus, né? Não só do que ouvimos falar, mas daquilo que também nós buscamos por intermédio das Escrituras. Sim. E aí você teve um encontro impactante com a palavra de Deus, e isso mudou a tua vida. Mudou completamente, porque eu comecei a entender até as coisas que eu vivia, porque Deus tinha me proporcionado experiências, né, na oração, tudo, mas sem, talvez, a base. Aí eu comecei, assim, a aprender, né, a prática com o que realmente, assim, está fundamentado na palavra de Deus. E eu não sabia, né, nessa época eu não sabia,
que o Senhor, na verdade, ele estava me preparando para o que eu estava prestes a começar a viver. Porque nisso eu estava na faculdade de Direito, né? Eu comecei a participar desse grupo, eu acho que talvez no primeiro ou segundo ano da faculdade. Quando eu fiz Direito aqui na IT, em Bauru. A faculdade de Direito ainda eram 4 anos, porque nós tínhamos aula de sábado. E eu comecei a me preparar, já começou a nascer no meu coração o sonho de me tornar uma promotora de justiça. E eu sempre fui muito organizada, muito planejada. Eu achava que eu podia calcular, né? Às vezes a gente pensa que pode calcular os passos. Deus estava ali me ensinando. E eu queria, quando me formasse, mudar para São Paulo para fazer o curso do Damásio. O curso do Damásio é um curso jurídico, ele existe até hoje, né? Mas nessa época, o Dr. Damásio ainda era vivo, super atuante, e o curso não é no formato que é hoje. Na época, para fazer o curso do Damásio, você tinha que ir até São Paulo fazer o curso do Damásio. Quando o Alexandre, por exemplo, estudou, ele deve ter contado isso no testemunho, os cursos já eram à distância, né? Isso foi muito bom, né? Pessoas de qualquer canto do Brasil tendo acesso, mas na minha época isso era impossível, né? Só indo até lá. E para mim, na realidade ali dos meus pais, da situação financeira, né, dos meus pais, era algo inatingível para o salário do meu pai na época. A minha mãe sempre foi dona de casa, ela não trabalhou fora, sempre dentro de casa, né? E como eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar cedo, né? Como eu disse, eu comecei então a fazer um pé de meia para que quando eu me formasse eu pudesse ir para São Paulo fazer esse curso. Então eu sabia quanto custava a mensalidade, eu sabia quanto custava para dividir um apartamento ou morar numa pensão, porque eu tinha amigas que também tinham o mesmo sonho e a gente já foi assim fazendo os encaixes. Mas no ano de 94, que foi o ano que eu realmente, né, me formei, né, iria me formar, aconteceu algo inesperado, né, os de repentes que às vezes o Senhor permite que surjam, né, na nossa vida. Que não estavam nos planos. Que não estavam, definitivamente não estavam, né, nos nossos planos, que foi uma doença no meu pai, né, o meu pai que sempre foi, assim, muito saudável, muito, assim, né, meu pai, inclusive, é interessante, porque ele gostava de falar: ai, quando eu tiver 80 anos, eu nem sei por que ele tinha mania de falar isso, mas ele se via idoso, né? Acho que ele sempre teve assim, muita alegria pela vida. Meu pai era muito alegre. E nesse ano de 94, foi interessante, porque primeiro eu tive uma hepatite no primeiro semestre, e até tive que ficar uns dias afastada da faculdade. Mas aí quando foi agosto, meu pai começou a apresentar os mesmos sintomas, de ficar com a pele amarelada, né, a urina escura. E como por coincidência eu tinha tido a hepatite A, né, e foi tranquilo, eu fiquei um pouco ali em repouso. Eu falei: ai, papai, eu chamava meu pai de papai, sempre chamei. Eu tenho 52 anos e chamo minha mãe de mamãe. As pessoas acham estranho, mas é assim, em casa é assim e é natural. Então eu lembro que eu falei: papai, nossa, você vai ter que ficar de repouso também, né? Tem que comer diferente, tá bom. Mas meu pai não estava com hepatite. Aquilo não melhorava, né? Aí os próprios médicos começaram a investigar um pouco melhor e, na verdade, ele estava com câncer de vias biliares, né? Que é um câncer, assim, muito agressivo. E eu me lembro desse dia, porque foi um dia muito triste. Quem tratou do meu pai foi o Dr. José Guilherme Pfeiffer, que é um
um excelente médico aqui de Bauru, e quando ele deu a notícia do diagnóstico, ele conversou só comigo e com a minha mãe, porque como era muito grave, ele preferiu falar com a família primeiro, né? E eu me lembro desse dia, de eu e minha mãe termos saído do consultório, né? E nós ficamos andando de carro muito tempo, porque chorando e assimilando, né, tudo aquilo, porque o médico, ele não nos deu esperança, né? Ele disse que era um câncer muito, assim, o tipo do câncer, né? Não é a palavra avançado, mas assim, não havia tratamento, não havia quimioterapia que conseguisse combater, né? Não sei se hoje isso mudou, eu estou falando de algo de mais de 30 anos, né? E aí foi difícil, e eu e minha mãe, juntamente com o médico, nós resolvemos não contar para o meu pai sobre o diagnóstico. Porque quando nós perguntamos, tem tratamento? Não. Ele falou, o que nós podemos fazer é fazer um desvio nas vias biliares para essa bilis ir pro intestino, porque ele estava amarelando, porque estava indo tudo para a corrente sanguínea, né? E isso vai meio que envenenando o organismo. Ele falou, mas nós vamos então desviar. Mas isso foi agosto. Ele não nos deu esperança que meu pai estivesse vivo no Natal. Meu Deus. Ele não nos deu esperança. Flávia, e nesse momento, né? Qual o peso que tem, né, sobre a vida de alguém, de uma filha, né? Que tem ali um pai que é a sua referência. E de repente um diagnóstico desse bate a porta. E qual que é o peso que teve para você conhecer a palavra de Deus nesse momento? Toda a diferença. Porque, por isso que eu disse até que Deus estava me preparando. Né? Deus sabia de tudo e tinha tudo sob controle. Então, quando ele já me encaminhou para esse grupo e para o estudo da palavra e para o conhecimento dele, quando eu recebi essa notícia, eu corri para o meu pai do céu. Vamos dizer assim, né? A hora que eu vi diante da possibilidade de ficar sem o meu pai daqui, né? O meu paizinho, eu já sabia, né? O meu Senhor, que já era o meu Senhor, né? Ele já estava de braços abertos para me consolar nesse momento. E então foi assim um diferencial, porque as lutas vêm. A diferença é como você vai passar por elas. Então eu já sabia, né? Talvez ainda no início de conversão, porque eu estou falando algo, né, de 30 anos atrás, mas eu já sabia que eu tinha onde recorrer. Tanto que nesse dia, depois que aí eu cheguei em casa, eu e minha mãe, né, depois que saiu o olho vermelho, de chorar, e nós chegamos em casa, eu lembro também como se fosse hoje. Nós entramos e meu pai estava assistindo alguma coisa engraçada na televisão, e ele ria, né, e eu corri para o meu quarto e eu abri a Bíblia. E é gozar, porque eu não me lembro exatamente as passagens, mas eu lembro o título, que falava assim, as muitas curas de Jesus, né? Salvo engano, estava no Evangelho de Lucas. E eu peguei aquilo, mostrei para minha mãe, né? E falei, mamãe, vamos confiar. Então, naquele momento, eu recebi assim, consolo e também um estímulo para orar, para interceder. E como foi, né? Para a gente não alongar muito essa parte. Com a enfermidade do meu pai, nós tivemos assim muitos gastos, muita mudança de plano, porque
Na época, o Dr. José Guilherme indicou um médico lá do Hospital Albert Einstein, que era o único no Brasil, na época, que fazia via endoscopia. Ele colocava uma espécie de uma prótese, algo que dilatava as vias biliares, e aquilo traria, assim, qualidade de vida, né, para o meu pai. E isso o nosso plano de saúde não cobria. Então, assim, foi muito, assim, foi um sacrifício muito grande. Aí as minhas economias foram, né, para isso, foram utilizadas para isso. E a minha formatura chegou. E meu pai, ele colocou essa prótese, né, entendendo que aquilo era um tratamento. Ele não sabia que era um tratamento para câncer. Foi algo assim, o sobrenatural, porque o meu pai era um homem inteligente, era um homem, né, trabalhava, mas assim, o médico de São Paulo acabou acatando a recomendação do médico aqui de Bauru. Seu Humberto, o senhor tem acho que na época falou uma inflamação, mas existe esse tratamento. Porque não tinha quimioterapia? Não. Tinha radioterapia? Não. Era praticamente assim, algo paliativo para esperar ele ir embora. Então nós não vimos muito sentido em falar isso para ele. Então nós deixamos ele viver se tratando, porque quando ele colocou essa prótese, para vocês entenderem, ele melhorou. Porque assim, ele deixou de ter aqueles sintomas, né, que a bilis causava na corrente sanguínea. Ele melhorou, voltou o apetite, ele voltou a trabalhar, mas os médicos falaram que aquele tumor, ele crescia muito rápido. Meu Deus. Então, para a expectativa da medicina, não, tudo bem, vamos dizer assim, deixa o seu Humberto ser feliz, daqui 2 meses a gente sabe o que vai acontecer, mas ele não precisa passar 2 meses esperando a morte, vamos dizer assim, né? Mas existe um Deus que está no controle, né? Uau. E aí o que aconteceu? Aquele segundo semestre de 94 passou, e aquele tumor do meu pai, ele não diminuiu, mas ele também não aumentava. Ele ficou estagnado. E o médico, nem daqui, nem de lá, entendiam isso. E ele foi vivendo. E eu queria ir para São Paulo fazer o curso, mas como ir? Aí aconteceu um milagre. O pai dessa minha amiga, Luciana, que é um médico daqui de Bauru, um dia toma um avião para São Paulo e senta do lado dele o Dr. Damasio, o dono desse curso. E o milagre é tão grande que o Dr. Damasio vira para ele e fala assim: Curinho, né? Eles eram amigos. Você conhece alguém que poderia trabalhar para mim em São Paulo? Eu estou precisando de uma pesquisadora e eu gostaria que fosse alguém de Bauru. Esse pai da minha amiga, na hora, falou: não, eu conheço uma moça que cresceu dentro da minha casa, e né, ela está se formando. Meu Deus. E aí, para resumir, eu fui e fiz a entrevista para essa função, né, ali em São Paulo, e fui aprovada. E com isso, eu ganharia a bolsa do curso, porque eu passaria a ser uma funcionária dele, e além da bolsa do curso, um salário, que na época era exatamente o que eu precisava para pagar minha parte num aluguel, com outras 2 amigas que estavam indo para lá também. E eu fui, né? Eu fui desse jeito. O meu pai feliz, meu pai era o mais feliz na história, porque ele não sabia que ele tinha câncer. Ele não sabia que estava acontecendo um milagre dentro dele.
para mim e para minha mãe foi difícil. Foi difícil eu fazer as malas e ir. Uau. Porque quando meu pai fazia os exames, né, estava ali. Então os médicos não sabiam muito o que falar para mim e para minha mãe, né? Porque não havia cura, mas também não havia aquela piora rápida que eles esperavam. Então, como é que foi? Eu fui, né, para São Paulo, bolsista desse curso. Isso foi um presente de Deus para minha vida. Algo assim, uma preparação incrível, com um salário que pagava a minha parte no aluguel. O meu pai era funcionário da Fiat Automóveis na época, e ele não tinha condição de me dar mais assim dinheiro. Então o que ele dava para mim? Ele falava: filha, você leva o meu bloquinho de ticket restaurante inteiro. Então, com o bloquinho de ticket do meu pai, eu comia, porque como eu trabalhava, eu não podia voltar para o meu apartamento durante o dia, eu tinha que comer na rua, né? E algumas amigas, anjos de Deus, compravam de mim os tickets que sobravam. Elas compravam de mim, porque elas também estavam lá, elas falavam: Flávia, a gente vai, ao invés da gente dar o dinheiro para o restaurante, a gente compra o ticket de você. E eu, com essa sobra dos tickets, eu tinha as minhas coisas pessoais. Eu comprava, né, as minhas coisinhas, eu comprava meu ticket de metrô. Então foi assim um tempo de provisão. Mas eu me lembro, quando eu entrava para tomar banho, era a hora que, junto com a água de chuveiro, as lágrimas escorriam, né? Reviver isso não é muito fácil. Imagino. Porque eu fiquei em São Paulo 1 ano e 10 meses, que foi o tempo de abrir um novo concurso. Nesse 1 ano e 10 meses, lá em São Paulo, o meu pai, quando aquela prótese vencia, porque, para vocês entenderem, né, os médicos achavam que ele ia morrer logo. Então, assim, vamos colocar. Só que ele não morria. Então, precisava colocar uma nova prótese. Então, era um novo custo, foi muito difícil. Né? E, às vezes, ele passava mal, mas não era nem tanto da evolução da doença, era quando a prótese começava a não cumprir a função, então ele se sentia mal, às vezes tinha que internar. E eu vivia tudo isso de longe, né? Porque por conta da situação financeira, não dava, eu não podia vir para Bauru todo final de semana, às vezes nem a cada 15 dias. Então, às vezes eu ficava 1 mês, né? Às vezes até, sem ver meus pais. E numa época que não tinha celular, né? Eu me lembro nas filas de orelhão para ligar, cobrar na casa dos meus pais, para conversar com a minha mãe. Mas, assim, teve a minha festa de formatura, o meu pai entrou comigo, meu pai dançou valsa comigo. As minhas amigas que sabiam que nós estávamos vivendo, me colocaram para fazer a homenagem para os pais na nossa festa de formatura. Então, assim, foi muito emocionante, foi uma choradeira, meu pai não entendia. Meu pai muito feliz, né? Nós vivemos momentos muito felizes nesse período, Meu Deus, debaixo de muita oração, de muito cuidado de Deus. Né? Aquelas meninas do meu grupo me dando suporte, porque até então eu não estava membrada a uma igreja. Porque depois que Deus preparou tudo isso, eu logo fui para São Paulo. E ali eu tinha a palavra, eu tinha a oração e eu tinha esse grupo me dando cobertura. Meu Deus. E aí o concurso abriu, né? Tem muitos detalhes, gente, muitos detalhes. Flávia, você conheceu o Deus que a Bíblia fala, que é o Deus que cuida dos detalhes, dos mínimos detalhes da nossa vida. E cada fase desse testemunho que você vai se aprofundando,
Eu vejo Deus se importando com as mínimas coisas. Com a passagem do metrô que você precisava, né? Com o emprego, com o salário que você precisava para pagar o aluguel. E tudo isso a gente vê o agir de Deus, o trabalhar de Deus, né? Deus, ele pode trabalhar na nossa vida mesmo em meio à dor. Com toda certeza. Não é porque está doendo, não é porque eu estou passando pelo vale da sombra da morte, ou porque as portas estão fechadas, que Deus não está se importando. Mas você traz na sua história um Deus que se importa e que quer estar presente em cada momento. Sim, exatamente, Nayoma. É um Deus que se importa com os detalhes. Alguns dias antes da minha prova, inclusive da primeira fase, meu pai não se sentiu bem, ele teve que ficar internado, né? E eram aqueles últimos dias que eu tinha, assim, né, para estudar. E eu me lembro que eu fui entregar um trabalho para o próprio Dr. Damásio, porque eu ajudava na atualização dos livros, fazia pesquisas de julgados de tribunal. Hoje é tudo pela internet, mas naquela época eu trabalhava na biblioteca do Tribunal de Justiça. Eu pegava nos livros mesmo e entregava. E eu fui entregar e eu nunca tinha nem tocado no assunto com ele, e eu comecei a chorar, porque eu estava muito, assim, apreensiva, né, e a prova estava perto. E eu me lembro, ele era um homem muito sábio, né, e ele teve muito carinho comigo, e ele falou assim: Flávia, se você achar que você não deve ir fazer a prova, não se sinta pressionada, né, você presta numa próxima oportunidade, né. Aí eu falei: não, doutor Damásio, eu falei, eu vou. Falei, se Deus quiser, eu vou. Né? Deus vai me dar forças, até pedir desculpas eu ter ali desabafado. Eu falei, mas eu preciso fazer essa prova. E realmente era a oportunidade, era aquele momento. Né? Deus estava assim ali, orquestrando tudo. Então, aí uns 15 dias depois dessa conversa, né, que eu tive com o Dr. Damásio, meu pai teve alta, e eu realmente, eu sabia que eu tinha que fazer aquela prova, que era o momento. No dia da prova, telefonei para os meus pais, na época era ainda telefone com extensão, lembro bem que meu pai num telefone, minha mãe no outro, e os dois me abençoaram, né, para sair para fazer a prova. Eu lembro que eu saí assim, um choro, significava muito, né? Porque era um sonho, e foi o primeiro concurso do Ministério Público que estava batendo recorde de número de inscrições. Isso depois foi piorando, né? Na época do Alexandre foi mais ainda. Mas na minha época, acho que eram 7.500 inscritos para 100 vagas. E um concurso difícil, né? Mas eu fui e fiz a primeira fase, fiz a segunda fase, fiz o exame oral, né? E meu pai acompanhando. Meu pai sentindo, né, aquele orgulho, aquela alegria. No dia do meu exame oral, a minha mãe foi até São Paulo, ficou comigo, assistiu a minha prova. O meu pai não pôde ir, porque ele trabalhava, né? Ele voltou, depois que ele colocou essa prótese, embora ele passasse momentos, às vezes, que ele não se sentia bem, ele voltou a trabalhar normalmente. Assim, os médicos não entendiam. O caso do meu pai chegou aí para estudos, né, de assim, congresso internacional. O médico de São Paulo falou isso para nós, que era algo assim surpreendente para eles. E em outubro já do ano de 96, né, a doença do meu pai surgiu em agosto de 94, no ano da minha formatura. Em outubro de 96, eu fiz o meu exame oral. No mesmo dia, eu peguei tudo que eu tinha no apartamento ali, coloquei no carro e voltei para Bauru. Falei, não, agora eu quero aguardar
a resposta, né, o resultado do concurso já em casa. Eu queria muito voltar a ter aquela convivência diária, né, com os meus pais. E o resultado do concurso foi só em dezembro que saiu, então eu tive até um mês assim de descanso, estava bem gostoso. Olha, né, nessa época, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a pesar 47 quilos. As minhas fotografias do dia do meu exame oral são assim horríveis, porque foi um período assim de muita privação, né? De muita disciplina, porque eu trabalhava o dia inteiro. E o emocional latente. E o emocional. Né? E eu estudava muitas horas por dia. Eu acordava às vezes de madrugada para estudar até a hora do curso, depois eu trabalhava no período da tarde, depois eu voltava e estudava até 11, 11h30 da noite, isso todos os dias, né? Para não perder aquela oportunidade. E combinando isso com, né, com oração, com a cobertura que essa líder daqui de Bauru me dava, as meninas, e prosseguindo, crescendo no conhecimento do Senhor também. Aí eu vim embora, né, em dezembro saiu o resultado do concurso, eu fui aprovada. Deus assim foi muito misericordioso comigo, e porque eram 100 vagas, né? E eu fui aprovada em 14º lugar, então assim, né, dentre os 20 primeiros, né? Então isso foi assim um carinho de Deus comigo, né? Eu vi mesmo ali a mão dele se manifestando. E o meu pai estava na minha posse, né? Eu tomei posse no Ministério Público e meu pai estava lá. Não era para ele estar nem na minha formatura, segundo a previsão dos médicos. E ele estava lá na minha posse. Muito feliz, né? Cheio de alegria. E depois disso, eu estava mais ou menos com uns 3 meses já como promotora. Eu assumi como promotora substituta em Jaú. Aliás, com o Alexandre aconteceu a mesma coisa. Nós tivemos essa coincidência nas nossas histórias, né? Nós dois fomos promotores substitutos na cidade de Jaú. Nós temos até um carinho por essa cidade. E enquanto promotora lá, eu trazia bastante trabalho para casa, né? E meu pai gostava de ver, ele mexia nos inquéritos policiais, ele pedia para eu explicar para ele o que estava acontecendo. Então teve um período de uma convivência muito gostosa, de participação do meu pai já na minha carreira como promotora. Mas depois de 3 meses, foi como se o Senhor, onde ele tinha apertado um pause, ele permitiu que se desse o play. E aquela enfermidade que deu quase um total de 3 anos totalmente paralisada, ela avançou. Algo que era para ter ocorrido em 3 meses, e os médicos garantiram isso para mim e para minha mãe, no caso do meu pai, levou 3 anos, mas chegou o momento que a doença avançou. E quando eu tinha, então, 6 meses já de promotora, ele ficou 10 dias em UTI, né, já numa situação bastante complicada. Até 20 dias antes, ele teve uma excelente qualidade de vida, mas aí foi, assim, uma piora muito rápida, que é o que os médicos esperavam já ali no ano de 94. E em junho de 97, então praticamente assim, faltou 2 meses para 3 anos. E em junho de 97, ele faleceu. Mas eu já tinha, então,
passado, né, no concurso. Eu passei, então, a ser responsável pela minha casa, a partir desse momento. Então, a minha mãe, eu filha mais velha, né, a minha mãe e as minhas irmãs não ficaram desamparadas, porque eu já passei a ser a provedora, então, da minha casa. Porque o meu pai, quando faleceu, ele já tinha se aposentado pelo INSS, mas ele continuou trabalhando. E a aposentadoria dele do INSS, que se tornou pensão por morte para minha mãe, era algo muito pequeno mesmo, né? Coisa assim de 2 salários mínimos, assim. E se o Senhor não tivesse permitido que eu fosse aprovada no concurso antes, eu não teria como continuar a estudar. Eu teria que começar a advogar, fazer outra coisa, arrumar um emprego, até para o sustento da minha mãe, das minhas irmãs, a minha irmã especial, na época, aluna da APAE. Mas o Senhor levou meu pai depois que eu já tinha uma situação profissional estabilizada. Então, eu vi a mão de Deus, né? No meu período de luto, eu vi o quanto o Senhor foi bondoso, né? Era plano do Senhor. Meu pai cumpriu os propósitos dele, cumpriu assim, plenamente. E quando ele foi, nós ficamos já numa situação, nessa parte profissional, né, uma situação mais estável, e eu consegui ver a mão de Deus, eu consegui ter gratidão, né, mesmo com a dor do luto, a dor das saudades, que já esse ano são 28 anos, né, 28 anos do falecimento do meu pai. As saudades permanecem, né, nas saudades daquele paizinho permanece. Ele não conheceu o Alexandre, ele não conheceu meus filhos, mas ele viu muita coisa. Ele teve essa alegria de me ver, inclusive, aprovada no concurso. E aí começa uma outra parte da história, porque quando, então, eu voltei para Bauru, rapidamente eu já estava membro da Igreja Vineyard. Porque aí eu voltei rapidamente para um grupo de estudo bíblico, a Wanda inserida na Igreja Vineyard. Eu já não voltei para a missa, eu já voltei inserida no contexto de culto. E é interessante porque eu pisei nessa igreja no ano de 98, 99, né? Pisei ali pela primeira vez e eu estou lá até hoje. E hoje como pastora. É incrível o que Deus faz. E ali o meu amor pelo Senhor foi só aumentando e eu aprendi ali, né, com os pastores, o pastor Newton, na época, que foi quem celebrou o meu casamento, fez a recepção do nosso primeiro filho, depois o pastor Davi, né, que por 16 anos permaneceu lá, aí agora está nos Estados Unidos e nos deu a honra de substituí-lo na ausência dele. Aí ali começou toda a minha história com o Senhor. Mas aí eu era uma jovenzinha, promotora de justiça, eu tomei posse, eu tinha acabado de completar 24 anos, uma moça, lidando com todas as questões complicadíssimas que é uma promotoria. E a minha mãe ficou assim bastante depressiva depois da morte do meu pai, ela ficou bem abatida, então eu queria estar perto de casa, eu ainda era promotora substituta, eu precisava de um milagre para me tornar promotora titular. Abriu vaga na Promotoria de Justiça de Macatuba, mas eu só tinha 8 meses de carreira. Era praticamente impossível que eu conseguisse a promoção para lá.
E era uma cidade perto de Bauru. Eu falei, se eu me tornar titular perto de Bauru, eu amparo melhor minha mãe, as minhas irmãs, a minha irmã caçula especial tinha só 12 anos ainda na época. E Deus fez um milagre, porque no dia dessa promoção, alguns outros promotores que estavam na minha frente, que eram mais antigos do que eu, resolveram não querer aquela vaga, achar outro lugar mais interessante. O fato que a hora que chegou a minha vez, era numa reunião, todos em São Paulo, nós tínhamos que nos colocar de pé e falar, né, aceito a vaga. Alguns brincaram comigo, falaram, Flávia, você veio passear aqui em São Paulo? Porque você não vai conseguir Macatuba, tem outras pessoas mais antigas, você só tem 8 meses de carreira. Eu falei, mas eu tô aqui, quem sabe, né? E tem muitos detalhes nessa história, mas alongaria. Mas foi um milagre. Flávia, sabe o que eu observo? Você tem conhecido o Deus do impossível. Tenho conhecido. Quando para você era inatingível, né? Aquela faculdade, sim, né? Deus te mostra que tudo é possível que crê. Quando os médicos entram em cena e falam que não tem possibilidade, Deus vem e amplia a trajetória do seu pai para que ele possa contemplar todas essas, todo esse testemunho, né, que foi da tua faculdade, você chegar onde ele não conseguiu ir. Exato. É como a Bíblia diz que os filhos são como uma flecha, ou seja, o pai é o arqueiro. O pai está aqui, a flecha vai mais longe. Então, Deus permitiu o teu pai contemplar a sua filha ir mais longe, né? E agora, nessa ocasião, onde para você era impossível conseguir um cargo ali fixo de promotora, e Deus mais uma vez se apresenta como Deus do impossível. Nós queremos que você que está aí do outro lado, que está nos assistindo, conheça o Deus do impossível. E aí, você conseguiu então a sonhada consegui. Em setembro de 97 já, eu tomei posse em dezembro de 96. Em setembro de 97, eu já era promotora de justiça titular em Macatuba. A grande Macatuba. Que carinho eu tenho por essa cidade. Porque na ocasião, é importante frisar aqui que Deus nos dá presentes, mas a nossa visão é limitada. Quando eu fui como titular para Macatuba, eu fui com tanta gratidão, porque eu achei que o Senhor só estava agindo na minha área profissional, né? Uma promotoria titular, onde eu conheci pessoas ali que foram muito importantes, eu aprendi muito ali, mas ali também estava meu futuro marido. Em Macatuba estava meu futuro marido. E eu jamais podia imaginar que o plano de Deus ali, o milagre de Deus ali, ia além do profissional. E olha só que interessante, porque os outros candidatos a essa promotoria que não quiseram, né, seguir adiante, e a gente tem aí você, de um lado, que sonha com isso e que é grata a Deus, mesmo por algo que para outros acham que talvez seja pequeno, mas Deus também é um Deus de coisas pequenas. Exato. Né? E aí, foi nessa cidadezinha que você falou, grande Macatuba, né, que Deus ele trabalha não só na tua área profissional, mas também em uma área que é fundamental, né? Que é aí o teu casamento, né? O início aí da tua família. Que família linda, né? Você que não conhece o pastor Alexandre, tem um testemunho dele gravado aqui no canal, que é assim, extremamente impactante, que também traz sobre a área profissional, né? Sobre o início do seu ministério. E tudo isso se encaminhou para que vocês se conhecessem em Macatuba. Sim. Porque quando eu cheguei em Macatuba, meu sogro era o delegado, o pai dele era o delegado. E o meu sogro é uma pessoa assim, ímpar, muito, ele ama aquela cidade, ele gosta de apresentar a cidade. E na minha primeira semana lá, ele me colocou na viatura policial
e me levou a conhecer Macatuba, que você conhece ali, em 10 minutos você conheceu a cidade. E fazia muito pouco tempo que tinha inaugurado a academia da cidade. E ele quis que eu conhecesse até a academia. Por que eu me lembro bem disso? Porque nós descemos e tinha um rapaz bem lá no fundo fazendo esteira. E ele falou assim, ai, olha, tá vendo aquele rapaz? É meu filho. Aí ele fez o Alexandre acenou assim de longe, imagina, aquilo passou, né? E a nossa história nem começou imediatamente depois. Quando nós começamos a namorar, foi no ano de 2001, então 4 anos se passaram, mas que algumas vezes a gente se cruzou ali em compromissos que os pais dele iam, né? O pai dele como delegado, eu ia como promotora, ele às vezes acompanhava. E nessa época eu orava pelo meu futuro marido. Eu orava, as irmãs da igreja oravam junto comigo, porque aí eu já estava perto ali dos 28 anos, né? E cuidando muito, né, da minha mãe, cuidando muito das minhas irmãs, e estava na hora de eu seguir ali, né, o meu caminho na minha área emocional, e tinha sonho de casar, de ser mãe, e tinha essa área da minha vida que ainda não estava completada, vamos dizer assim, mas eu cria que Deus tinha um plano. E aí aconteceu uma coisa interessante, no final do ano 2000, eu fui convidada para um jantar lá em Macatuba, na casa do então prefeito, e ele me convidou a juíza, na época, que era muito amiga minha também, e aí convidou os pais do Alexandre, e o Alexandre sempre foi muito caseiro, sempre foi muito de acompanhar os pais. Então, nesse jantar, ele estava, né? E nesse dia começou a nossa história. E minha sogra fez um comentário interessante, porque ela é nascida em Macatuba. E ela disse assim, quando nós éramos novos, não tinha o que fazer na cidade, nós saíamos para fazer serenata na rua. E ela comentou isso porque eles são muito musicais, muito. Tanto que nesse dia no jantar, eles estavam com violão, cantando. E meus filhos, inclusive, puxaram o Alexandre, né, nesse ponto, assim, de gostar muito da música. A minha menina já está inserida no louvor da igreja, enfim. E quando minha sogra fez esse comentário ali, né, no ano 2000, dezembro do ano 2000, eu falei, nossa, que época romântica, serenata na rua. Falei, se alguém fizesse uma serenata para mim, eu casava. Eu falei. Sabe que eu sempre dei muito valor, assim, até por conta da nossa história, e eu acho que a gente tem que vigiar muito no que a gente fala, né? As palavras liberadas. E eu falei isso sem qualquer intenção. Até porque, muito embora eu fale, nossa história começou ali, naquele momento eu não imaginava que estava começando uma história de amor ali. E em janeiro de 2001, um belo dia o Alexandre foi fazer uma serenata na minha casa. Ele foi com o violão, o pai, a mãe, um amigo deles que acabou sendo depois nosso padrinho de casamento, e ele fez uma serenata. E eu fiquei muito assim, sem graça, desconcertada, né? E quando ele terminou essa serenata, porque eu não sabia nem o que fazer, abri a porta, convidei para entrar, a minha mãe ficou morrendo de vergonha, já tinha ido deitar, nem saiu do quarto, foi uma situação. Mas ele foi muito ousado. Na hora que ele estava indo embora, ele de propósito ficou por último, ele virou para mim e falou assim, olha, eu fiz a minha parte, você vai ter que fazer a sua. Falei, nossa, que cantada, né? Que ousado. E foi assim que começou a nossa história. Menos de um mês depois, nós começamos a namorar, porque aí, né, ele morava em Macatuba, aí vinha para Bauru, para nós assim sairmos, nos conhecermos, e
Nós começamos a namorar em fevereiro de 2001, nos casamos em março de 2003. Foram 2 anos de namoro, noivado, noivamos 6 meses antes de nos casarmos. Nos casamos com a bênção total do nosso pastor na época, dos pais dele, da minha mãe, né? Meu pai já era falecido. Como foi nessa época? Porque você já estava no Evangelho, né? E o Alexandre? Então, o Alexandre, eu não sei até que ponto ele contou na história dele. O Alexandre nasceu numa família cristã, né? Meu sogro já na igreja, mas ele na adolescência ele se desviou, ele derrapou e depois, durante o nosso namoro, ele se firmou novamente na igreja. Ele se firmou porque nisso eu já estava também firme, batizada, e enquanto nós namorávamos ele batizou também, ele batizou em dezembro de 2001, o Alexandre se batizou, já na Vineyard. Eu lembro dele contar que você foi um canal para esse encontro com Deus. Eu acredito que Deus está falando com você agora que nos assiste, sobre você ser um canal, você ser um canal para o seu marido, né? Você ser um canal para o seu filho, você ser um canal para as pessoas terem um encontro com Deus, você foi esse canal. Sim. E a nossa história é muito interessante, tem muitos detalhes de milagre, porque eu sou um pouco mais velha que o Alexandre, né? Em idade nós temos 5 anos e meio de diferença, eu mais velha que ele. E então nós tínhamos também uma diferença no profissional, porque nós começamos a namorar, eu já era promotora há 4 anos, né, nessa época, quase 5 anos, e ele ainda estudante de direito. Olha que coisa, que história de amor maluca, né? Algumas pessoas até na época falavam, não, Flávia, né, ele é um estudante, mas quando Deus está no negócio, né? E ele também tinha um sonho, ele também queria ser promotor. Mas ele ainda era um estudante. E eu tive que passar por essa caminhada com ele. Isso fez parte da nossa história. E foi muito importante, porque nós fizemos isso debaixo da direção de Deus, né? E da bênção ali dos nossos líderes, né? Na época. Então não foi nada assim precipitado, nada que foi feito sem oração, mas a nossa história foi uma história diferente, não foi uma história comum, porque nós partimos para o casamento, ele, no início da advocacia, ganhava muito pouco, gente, muito pouco, ele era recém-formado, ele ganhava muito pouco e ele estudava, e eu já promotora. Então, nós entramos no casamento sabendo que eu ia ser a principal provedora por um tempo que nós imaginávamos que seria um tempo de 2 anos, talvez 3 anos, né? Você entra com planos, e inclusive com planos de termos filhos depois que ele se estabilizasse também profissionalmente. Aí vem o Senhor, né, soberano, sempre, com 6 meses de casada, tomando anticoncepcional, né, fazendo os meus planos. Com 6 meses eu engravidei do meu filho Guilherme. Engravidei tomando anticoncepcional, sem deixar de tomar nenhum dia. O meu médico disse assim, nossa, Flávia, você entrou naquele 0,0... Você entrou no impossível de Deus. No impossível de Deus. Novamente. E então Deus, assim, sempre nos surpreendendo, né, nos presenteando. Hoje a gente olha para trás, né, a gente vê que o Guilherme chegou exatamente na época que ele devia chegar, até porque a aprovação do Alexandre do concurso não viria em 2, 3 anos. Nós não sabíamos disso. E talvez se o Senhor não tivesse nos mandado o filho, se ficasse na nossa tabelinha, vamos dizer assim, nós colocaríamos o nascimento desse filho muito depois também. E então o Senhor sempre soberano.
Então, quando nós completamos 1 ano de casados, eu já estava com uma barriga de grávida desse tamanho, assim, né? E o Guilherme veio a nascer em maio, então 1 ano e março, abril, 1 ano e 2 meses nós tínhamos de casados e o Guilherme nasceu. E começou a trajetória do Alexandre, né? O Alexandre estudando, o Alexandre se empenhando, o Alexandre se tornando um homem de Deus, assim. Esse tempo de sofrimento dele, quando ele estudou para o concurso, foi algo que forjou o homem que ele é hoje. Se você não assistiu o testemunho dele, procura ali no YouTube, porque vale a pena conhecer nos detalhes. Como Deus consolou o Alexandre. Como Deus, assim, levantou o Alexandre em momentos que ele queria desistir. Como Deus enviou pessoas para trazer palavras para ele. Isso no nosso casamento foi muito importante, porque nós tínhamos 2 opções ali. Ou eu segurava firme na mão dele, falava, estou com você, né? Aconteça o que acontecer, né? Se você for aprovado, amém, que é o que eu falava para ele. Eu falava, querido, se você falar que você quer parar, eu te apoio. Se você quiser continuar, eu te apoio. Nós estamos juntos. Só que foi um período de 10 anos. Não foi 10 dias, não foram 10 meses. Sabe o que mais me impactou no testemunho do pastor Alexandre? É que ele tinha um sonho que tomava conta de todo o ser dele. Era um sonho muito grandioso, né? Que era chegar na realização, né? Na concretização do alvo, que era ser um promotor de justiça. Só que esse sonho, ele tomava todos os espaços e dava um espaço um pouco menor para Deus. E o que a gente percebe nesses 10 anos é que a coisa vai invertendo. Então, o sonho, o sonho permanece, né? A persistência permanece, você com seu apoio foi fundamental para dar ali o alicerce para ele. Mas o lugar de Deus, que era menor que o sonho, foi crescendo. Até que chegou ao ponto que o pastor Alexandre fala para si mesmo, né? Eu entendo agora. Quando o lugar de Deus passa a ser maior do que o desejo da minha alma, do que o meu sonho, eu consigo passar na prova. E é algo extraordinário na nossa vida, quando a palavra de Deus nos traz que o primeiro lugar é dele. O primeiro lugar tem que ser de Deus. E as demais coisas nos são acrescentadas. E vocês viveram isso na pele? Esse é o versículo do testemunho do Alexandre. Quando Deus tomou conta de tudo. Porque aí nós já passamos a ser líderes de grupo caseiro, nós já estávamos ativos na igreja. E no começo ele resistia por causa das horas de estudo. Aí ele foi soltando, ele permaneceu com a disciplina, porém ele deu lugar ao Senhor. E quando o Senhor tomou conta de tudo ali, quando ele entregou, e eu junto, porque isso é uma jornada do casal, né? A ponto de nós termos a nossa segunda filha, porque nós começamos assim, confiar tanto no Senhor, que aí nós já tínhamos o Guilherme, mas o Guilherme já estava com quase 6 anos e pedia um irmãozinho, uma irmãzinha, e não, então vou engravidar. Engravidamos, né? E veio a Clarinha, né? Veio a nossa segunda filha, que ela é bem o que o nome diz, né? Ana Clara. Eu queria Ana, porque é cheia de graça, e é o que ela é. E clara, de brilhante, no sentido assim, da alegria, de ser luz onde ela chega. E o Senhor, então, nos deu a Ana Clara. E depois da Ana Clara, já com 4 anos de idade, quase, veio a aprovação do Alexandre, que foi um milagre. Se vocês ouvirem o testemunho dele, a aprovação do Alexandre foi um milagre do início ao fim. Foi algo assim que o Senhor entregou, foi um presente. E eu acho até que por isso que ele se tornou um promotor de justiça
tão humano, tão carinhoso. Ele foi promotor substituto durante 5 anos. E onde ele ia, as pessoas não queriam que ele fosse embora. Que ele já carregava, sabe, esse carinho, essa palavra de Deus. E mexe muito comigo o que o Senhor fez com ele e através dele. E então aí a nossa história, aí nós dois, né, na mesma profissão, que aí Deus deu esse milagre. E assim, muitas pessoas que duvidaram ou até falavam, né? Nossa, olha, ela que sustenta a casa. E as pessoas às vezes são maldosas, né? E nesses momentos difíceis, era o Senhor que mandava palavras, que nos sustentava e que falava, prossiga, porque eu estou nisso. E hoje a gente enxerga isso muito bem, né? Hoje o Alexandre já vai para... aliás, já completou 11 anos de Ministério Público. Olha como, né, ele com 11 anos, eu completando 29 anos de Ministério Público nesse ano. E a gente exerce a profissão também com muito amor, com muito temor, com muito respeito, porque nós precisamos ser cristãos, os mesmos, né, dentro de casa, na nossa profissão. Então, nós vemos hoje, aliás, vemos há muito tempo, né, a nossa promotoria como um campo missionário também, um lugar onde a gente precisa dar bom testemunho. Então, nós não somos promotores, por exemplo, embora sejamos promotores criminais, que desrespeitam os réus, né, que maltratam. A gente procura, assim, tratar as pessoas com dignidade, mas por conta do nome de Cristo que a gente carrega. E nessa caminhada, né, para não quero mesmo me alongar, nós chegamos no momento que nós vivemos hoje. Hoje nós já temos 22 anos de casados. Olha, passa muito rápido. Né, esses 2 filhos, o nosso filho mais velho já no 3º ano de faculdade, morando em São Paulo, então já passamos por esse período do ninho começar a se esvaziar. Então é um período que a gente precisa muito da graça de Deus também. Então já temos esse filho adulto morando fora, essa filha adolescente que ainda está conosco. E agora, de julho do ano passado para cá, a grande surpresa, isso foi uma surpresa, né, que o Senhor, a gente brinca, foi até com um senso de humor, que nessa vida nossa já tão ocupada, né? Gente, o Senhor não chama desocupados, viu? Eu precisei aprender Glória isso. A Deus. É assim mesmo. Olha, não dê desculpa para Deus. Né? Quando eu aposentar, quando eu tirar férias. Eu não tenho tempo. Quando... Não, parece que quanto mais ocupação você tem, é você que o Senhor quer. Assim, precisa, né, ali ter o que Ele espera de você como chamado. Então, em julho do ano passado, nós, assim, de forma surpreendente, né, assim, para nós foi muito inesperado, nós recebemos o convite pro pastorado. Aliás, o convite veio um ano antes. Em julho, efetivamente, nós fomos ordenados. Então, um ano antes, talvez ali em meados de 2022, não, meados de 2023, o pastor Davi, que é muito amigo nosso, pastor ainda, né, da Vineyard, atendendo um chamado dele, né, dele pessoal e como família, precisando retornar para os Estados Unidos. A esposa dele é americana, tem família lá, e nós cremos que o Senhor tem um plano para ele lá, a gente não sabe por quanto tempo. Então ele nos faz esse convite para que nós assumíssemos então o pastorado na Vineyard Bauru, pelo menos na ausência dele, né, como responsáveis, pelo menos na ausência dele. Mas a gente sabe que o chamado pastoral, uma vez ele
vindo, né? E com a unção que a gente recebe é para sempre. Sim, Né? isso é Então, verdade. então é muito assim, vimos muita seriedade. Então nós oramos durante um ano. Nós chegamos a dar uma primeira resposta até falando não, olhando muito as circunstâncias, né? A gente tem essa mania de, nossa, como conciliar? Como sermos dois promotores de justiça, os dois trabalham fora de Bauru, o Alexandre, 2 Córregos, não é uma cidade tão próxima. Como conciliar com a igreja? Mas teve muitos detalhes, confirmações, né? O Senhor direcionando. E então, em julho, nós fomos ordenados pastores. Em agosto, o pastor Davi já foi para os Estados Unidos. E o que me chama a atenção nas coisas que o Senhor faz, embora nós estivéssemos na mesma igreja, né, sempre ajudando, nós ministrávamos, já tínhamos grupos caseiros, trabalhávamos com casais, a gente tinha uma vivência de igreja. Mas quando nós fomos ordenados e colocamos assim o pé no mar, vamos dizer, quando nós aceitamos o desafio, o Senhor derramou no nosso coração. Ontem nós conversávamos sobre isso com um casal que nós fomos visitar. O Senhor derramou um amor no nosso coração pelos nossos irmãos ali do lado da igreja, algo diferente, algo que só pode vir do Senhor. E nós começamos então querer cuidar das pessoas, querer orar pelas pessoas. Hoje a gente tem uma lista de intercessão. Antes nós tínhamos uma vida onde nós intercedíamos ali pelos amigos mais próximos, as questões mais urgentes que se colocava ali na igreja. Não, hoje o Espírito Santo coloca um peso de amor no nosso coração por aquele povo. E nós não sabemos por quanto tempo o Senhor nos quer à frente dessa obra, se uma hora nós voltaremos a sermos auxiliares, e o nosso coração, Nayoma, até quando o pastor Davi esteve aqui visitando, eu fiz assim uma analogia, falei, Davi, nós estamos como naquelas piscinas de onda que tem nos parques, que você sobe na boia e você não sabe exatamente até onde você vai ser conduzida. Eu falei, Alexandre, nós estamos nessa boia e o Espírito Santo está nos conduzindo. Então nós não sabemos quantas voltas serão, por quanto tempo será, mas Deus tem sido muito misericordioso. Deus tem tido muita compaixão conosco. E nós temos sentido essa misericórdia e essa compaixão pelos membros ali da nossa igreja também. Eles têm estado junto conosco, eles têm entendido que nós não temos tanto tempo disponível, e nós não temos mesmo. E ao invés de receber julgamento, nós temos recebido amor. Amor, compreensão, como é lindo o corpo de Cristo. O nosso retiro agora de carnaval, o tema foi vida de igreja. É muito maravilhoso viver em igreja, é muito maravilhoso você cuidar e ser cuidado, termos relacionamentos saudáveis ali. E esse é o nosso tempo atual. Nós continuamos vivendo por fé, né? A mesma fé que eu tive que experimentar lá atrás, quando eu mocinha, entrei num ônibus e fui para São Paulo e fui arriscar ali o curso, ser bolsista, e eu já tinha, né? Eu já olhava para o alto, de onde vem o meu socorro. Glória a Deus. As coisas foram mudando na nossa vida. Depois o Alexandre passou esse mesmo exercício, né? Um dia eu vou ser aprovado, não vou, até onde Deus vai me conduzir, e ele realmente entregou tudo. E nesse momento, né, mais velhos, né, já com um filho aí adulto, já maduros no nosso casamento, né, 22 anos de casados, hoje nós olhamos
para esse mesmo Deus, é o nosso mesmo olhar de confiança, de convicção que há um propósito e que se nós confiarmos no Senhor, nós vamos cumprir esse propósito. Então eu não sei, Nayoma, daqui 5, daqui 10 anos, porque um testemunho de vida não acaba. Isso é verdade. Né? Até o nosso último suspiro é ao cuidado de Deus, ao testemunho. Então eu queria deixar, né, essa história, e é por isso que o versículo Jeremias 29:13, porque foi o que aconteceu na minha vida. Complementando aí essa penúltima parte, a gente já segue para o final, que é quando você traz Jeremias 29:13, eu enxergo aí, e eu gostaria até de pedir para a Débora, né, colocar o tema, né, o título, na verdade, desse vídeo, como totalmente dependente de Deus. Totalmente. Porque você conhecer um Deus que cuida nos detalhes, né? Você conhecer um Deus que realiza sonhos, mas que deseja estar acima desse sonho. Você conhecer um Deus que atua nas pequenas coisas, sim, e faz com que elas sejam grandes e importantes na tua vida. Você conhece um Deus que contraria a medicina, exato, né? E um Deus que escuta o clamor, a oração, e hoje vocês estão vivendo isso, o poder da intercessão, um Deus que trabalha por obras completas, né? E quando a gente coloca no título desse vídeo, totalmente dependente de Deus, eu enxergo você ali numa boia, porque todos nós nos sentimos assim. Eu não sei para onde Deus vai me direcionar, mas uma coisa eu sei, vai ser perfeito. Sim, é a vontade dele, né? Boa, perfeita e agradável. E aí a gente traz esse versículo no final, que é Jeremias 29:13, que diz, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Eu quero, antes de você trazer esse versículo final, te entregar esse botão, né, de agradecimento, que é a marca do programa Encontro com Deus, tá? Quero te entregar. Obrigada. E pedir para você colocar nas suas intercessões, sim, tá? Todas, agradecendo por você compartilhar com quem nos assiste a tua história de vida, né? Sim. E pedir a Deus que continue, né, te abençoando. Amém. Com ricas bênçãos sem medidas. E eu creio que você que está aí do outro lado, que assistiu até o final, né, que você seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Quando me foi perguntado qual era o versículo que eu gostaria, que marcava a minha conversão, eu falei sobre Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o versículo da minha vida, porque me traz a lembrança quando eu tinha 5 anos de idade, ajoelhadinha ali do lado da minha cama. Eu não entendia o que eu estava fazendo, não entendia completamente, mas o meu coração já buscava o Senhor. E eu carreguei isso a minha vida inteira. E porque eu busquei, o Senhor realmente me achou. Ele me achou. Né? Porque muitas vezes nós achamos que nós vamos alcançar o Senhor. Mas, na verdade, nós só entregamos o nosso coração. É Ele que nos alcança. O Senhor nos alcança. E assim como um dia eu fui alcançada e fui cuidada, mesmo nos momentos de dor, o Senhor esteve ali nitidamente presente na minha vida. Isso acontece com cada um que busca. Então eu queria encerrar, né, esse momento tão gostoso que nós tivemos aqui de bate-papo, de lembranças, né, tão fortes, né, para a minha vida. Eu queria deixar esse versículo para vocês. Busque o Senhor. Não existe fórmula, não existe oração feita. Busque o Senhor de todo o vosso coração.
E Ele vai te encontrar. E Ele vai dirigir a sua vida, como Ele tem dirigido a minha. Eu queria abençoar cada um que assistisse esse pequeno, né, vídeo, que não ficou tão pequeno assim, mas que o Senhor os abençoe, cumpra os propósitos na vida de cada um. Em nome de Jesus. Uau, que jornada! Que jornada com Deus você Sim, tem vivido, pastora. sim. Muito obrigada, muito obrigada Eu que por agradeço. aceitar o nosso convite, né? E por dividir com os nossos telespectadores a sua história. Eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra. E você que está nos assistindo, muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Uau! Que história com o Espírito Santo, que você também possa viver uma história marcante com Deus. Até o próximo programa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.